Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa tarde de quarta-feira, dia 3 de maio, dia do meu padroeiro, né? Tem mais de um, né? Mas São Felipe Apóstolo, e aqui com vocês, eu ia falar São Felipe Neco, mas ainda estamos longe ainda disso aí. Deixa só Padre Felipe Neco só. Ainda não chegou. Não Tá no chegamos caminho. ainda. Nossa, estamos longe do caminho, Senhor do céu. Muito bem, gente. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Aqui é o Padre Renan Tcheca. Eu não tenho São Renan ainda, vou ter que ser o primeiro, né? Ah, não tem, não, Mas mas tem Renato, vindo mesmo a tem raiz, né? Renato, que é o, é É, o, o original, né? Digamos é, assim, o original do latim. É verdade. é, Então, não eu tem. nem conheço, na Mas verdade, mas eu tenho Nossa Senhora Aparecida, aí né? ela tá, Eu me tá nos chamo braços da Renan mãe, Aparecido. então tá nos Então, braços da mãe, não tem muito o que pedir, não. Mas estamos Renan, indo. de Mas é repente, uma pode ser o alegria. primeiro Renan, né? Pode ser o primeiro Renan Renan. significa, vem do latim renatus e significa renascido, aquele que nasceu para a vida nova, vida do Espírito. Cristo diz no Evangelho em latim: se vós não renatus fuistes ou fueretis, non entrabitis in regnum celorum. Olha Se só. vocês não forem renascidos da água do Espírito, não entrarem no reino dos céus. Então diz que se não fossem renatos, nós em português podemos traduzir, se vocês não fossem Renan, não podiam entrar no reino dos céus. Nossa, É vou ter isso que virar aí. Renan, então? Tô perdido. Ah, por isso que o latim é importante, para a gente citar alguma coisa assim de vez em quando que dá para o nosso nome, né? Mas na verdade que foi o evangelho da primeira semana, né? Perdão, da segunda semana, né, de Páscoa, a primeira semana após Páscoa, né? Que foi o evangelho da conversa com Nicodemos, né? Exatamente. Então, Só essa vida nova do ressuscitado aí. espero que o Padre Alejandro não escute esse podcast, porque quando ele escuta o latim com um caso meio errado, uma Ele já conjugação errada, corrige. ele já corrige, né? A gente Mas tem que estamos chamá-lo aí. mais para isso. Ele vai ser o latinista do católico que você sabia aí. Aí vai sair Muito bem. perfeito o latim. Mas é Hoje ele isso. estava conversando sobre isso, ele gostou de participar, ficou contente. Pode chamar ele mais vezes. Ah, que bom. Vamos ver então que programas que a gente pode convidá-lo aí. De repente a gente pode convidá-lo para falar sobre a formação dos adolescentes, tantos outros temas, né? Pois Bom, bem. Como foi sua semaninha aí? Vou deixar a minha que vai ser um pouquinho mais longa dessa vez, eu acho. nossa, está cheio de coisa, né? Não, na verdade foi uma coisa só, mas foi muito bom. Eu aqui, na verdade, não é que tenho, né, eu sempre tenho essas coisas. Bênção, bênção, confissão, bênção, confissão, bênção, confissão. Só no, no final de semana que eu, bom, em visitas, né, certamente, tive o encontro dos jovens na quinta-feira, depois na sexta-feira é isso, né, missa, bênção, confissões. Tive aniversário, celebramos o aniversário da Marina. A Marina agora ouvinte assídua nossa também, Marina com a Liliane, o Rodrigo, a família. Eu falei que eu ia citar o nome deles de novo no próximo podcast, porque eu mandei um abraço da última vez e eles ouviram. Então eu falei que eu ia citar de novo para ver se eles continuam ouvindo o podcast ou não, né? Então visitei a Marina porque foi seu aniversário na sexta-feira. Estava o Padre Martim, o Padre Sérgio Barbosa e eu, nas na noite da sexta-feira, celebrando o aniversário da Marina, foi um momento muito, muito bonito, muito especial, né? Depois, no sábado de manhã, eu fui dar uma bênção numa casa de manhã, ali, um pouco longe, na verdade, né? Saindo já de São Paulo, mas depois a pessoa me trouxe para cá, para casa de volta, e já o sábado foi um dia de manhã intenso, com catequeses, com um monte de coisa, e à tarde um pouco mais tranquila. Domingo, um monte de missas que tínhamos, e domingo à noite eu fui para minha casa visitar meus pais, passei a segunda-feira lá com eles, descansei, celebrei na igreja muito bonita lá da minha cidade de Itu. O padre Francisco, que é o pároco, é o grande amigo, e sempre que eu vou lá eu falo para ele: padre, eu posso celebrar? E ele me deixa tudo preparadinho, me acolhe super bem. Então, na segunda-feira agora eu estive lá, e já na terça de manhãzinha peguei um trânsito enorme com esse feriado, né? Mas já na terça de manhãzinha voltei para cá, e aqui estamos, né? Eu já tinha comentado para vocês que na segunda e terça da semana passada eu tinha estado com o Guilherme Freire na segunda, e na terça com o Padre Paulo Ricardo. Na quarta, se não me engano, gravamos, e depois essa foi minha semana com um monte de atividades na paróquia, visitas, jovens, aniversários, e agora estamos aqui com vocês. Ontem eu voltei
e já, né, de cheio na paróquia, fui dar uma benção na Santa Casa, lá em São Paulo, perto ali do Higienópolis, é o bairro, né? É muito, muito bonito. Nunca tinha entrado naquele hospital, hospital público, né, do SUS, mas muito bom, muito, estrutura muito boa, atendimento muito bom. Tem uma capela muito bonita lá, né? Muito bonita mesmo. Então, foi bom. Daí tive o curso de coroinhas na terça-noite ontem, né? E terminei o curso de coroinhas e vim ver o jogo do Corinthians. E tive a minha tristeza que o Corinthians perdeu em casa de novo na Libertadores, na estreia do Vanderlei Luxemburgo, mas isso a gente passa e vai superar, né? E aqui na É, o quarta-feira Vasco com perdeu também, vocês. segunda-feira aqui também. Também não estamos bem, não. Faz Então, parte dos nossos começamos bem, mas momentos. já perdeu para o Bahia, fala sério. Mas é isso, é assim, futebol tem essas tristezas aí também. Então, para mim, pois, como vocês sabem, esse final de semana, né, gravamos na quarta, na quinta à noite, eu saí para o Rio. Saí quinta-feira na noite, cheguei na madrugadinha, bem de manhã, lá no centro do Rio. Aproveitei para fazer visitar uma academia nova e depois já fiquei lá pelo centro, passei na catedral, fui caminhando até a catedral, fiz lá rezei meu texto lá na catedral, passei um momentinho lá e depois fui até uma livraria, enquanto eu fiquei trabalhando, preparando aí as palestras aí que tinha para o evento que íamos ter. Um senhor foi passar por mim, que trabalhou lá perto do Rio, me pegou e fomos para Teresópolis. Cheguei lá no início da noite para ter o encontro das famílias, né? O nosso Family Day, aí que organizou uma família lá de Teresópolis, né? O Bruno e a Juliana, não sei se escutam, acho que ainda não, mas deixamos aí um braço para eles também. Se alguma vez voltam aqui nos programas antigos e repassam por aqui, pois vão ver que aí os mencionei aí. Pois foi uma atividade bem bonita, né? Eram 10 famílias, mais ou menos. A ideia é que seriam como 15, só que, né, como a gente fala que o demônio sempre, nessa reta final, gosta de colocar o seu rabo, e aí, pois, algumas famílias ficaram doentes, um pai pegou pneumonia, é, algumas complicações e tudo, até de carro. E acabou que, no final, foram 10 famílias que ficaram todo final de semana, mais ou menos, 10, 11 famílias, e outras duas que somaram só no domingo para passar o dia conosco. E foi muito bonita a experiência, né? É, e até mando um abraço também para o Otávio e para a Cíntia, que vieram desde Curitiba, e eu pedi para que eles dessem um pouco o testemunho do domingo, né? Um pouco a apresentação sobre a realidade da família deles, um pouco o testemunho da providência também na vida deles, e foi muito bonito, né? Estavam todos muito felizes, muito contentes com essa oportunidade de poder conviver entre famílias, e na verdade foi até uma experiência diferente, porque havia famílias desde, né, famílias com mais tempo de casados, mais de quase 25 anos de casados, mais ou menos, com um filho já de 23, uma filha de 23 anos, outro de 17, outro de 12, e depois tinha famílias com bebês, né, de três pequenininhos, de 5, 3, 1 ano mais ou menos, e outras de grávidas ainda. Então foi uma experiência bem bonita de poder conviver esses dias. Tivemos, pois, nossa missa diária, nossa adoração com terço diário, nosso momento de palestra, de oração, de reflexão, de meditação. eh, e tivemos um momento de convivência, né? O clássico só para adultos na noite, já quando as crianças já vão para a cama. A Foi gente viu bem. nas fotos. Teve alguma que outra foto por aí, mas foi um momento muito bonito também de compartilhar, de viver, de conversar, de partilhar um pouco como é a vida que cada um vive, as dificuldades, as realidades que eles vivem. Então foi muito bonita a experiência, foi mais assim do que eu esperava realmente, porque a gente tende a desanimar quando vê que pois as coisas não saem como a gente quer, quando não tem todo o apoio que a gente gostaria de receber e tudo, e quando às vezes até que tem que fazer as coisas com, com realidades contrárias, né, ou situações ou pessoas contrárias àquilo que queremos fazer, aquele bem que queremos fazer, mas Deus está no comando, como fala. Maria passa na frente, Deus está no comando, e a gente confia e faz aquilo que é possível, realiza aquilo que a gente acredita que é para a, a salvação do próximo, e para o bem do próximo, e que Deus que leva os fios das nossas vidas, pois faz cumprir sempre a sua vontade, o seu querer e o que é melhor para todos, né? Então a gente
vive nessa confiança na providência divina, que ele sabe de tudo. E assim foi, assim se realizou, depois esse encontro de famílias em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e foi de muitas graças, e foi desde a sexta-feira, final da tarde, até segunda-feira, antes do almoço, voltei para vir para São Gonçalo, né, para a cidade da minha mãe, de carona ali com o tio Fernando, tia Sueli. Foi uma experiência bem bonita, né? Teve famílias próximas a mim desde o tempo de um grupo de jovens da minha paróquia, Nânia, Flávia, suas famílias. E foi muito bonito poder compartilhar toda essa realidade, todo esse desejo de santidade de Deus que essas famílias vivem e querem e lutam, né? E assim foi. Aí, segunda-feira, passei aí na casa da minha mãe até o outro dia, e já depois, na terça-feira, eu voltei, cheguei aqui bem cedo pela manhã. E aqui estamos para gravar com vocês mais um programa. E hoje toca para Renan aí a Hoje alegria aí. E hoje tem alert, tem alert sign, assim, tem alerta, assim, tem. como é que Hoje tem é? alerta por duas coisas. Primeiro, porque é um tema difícil da gente falar, mas temos que falar, né? Um tema que eu particularmente não vejo muito polêmico, mas poderia ser, né? Poderia ser. A gente tem que ser maduro para tratar esse tema. E segundo, porque tem alerta de spoiler. Mas na verdade, quem é meu seguidor e seguidor do Padre Felipe e seguidor do Católico Isso Sabia já sabe que a gente está gravando sobre isso porque viu que eu estava na minha paróquia fazendo um vídeo sobre isso, eu fiz uns stories sobre isso, né? O nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho uma conversa, né? Algo bem informal, minha visão, né? O Padre Felipe pode completar a hora que ele quiser, mesmo que ele não tenha visto ainda, no documentário que se chama Amém, o Papa Responde, Francisco Responde, que é o novo documentário que saiu no, eu pelo menos tenho visto aqui no Star Plus. É, não sei se na Disney Plus também tem, porque, enfim, pelo que eu sei, é a Disney que produziu, né? Não sei se é porque é a mesma companhia, esses negócios aí eu não sei. Eu não tenho nenhuma assinatura, né, todas as contas que eu uso são emprestadas, então quero agradecer aqui a pessoa que é ouvinte, e eu não vou citar o nome porque ela me emprestou a conta para eu poder ver. O chato é que daí eu começo a ver mais filmes, e daí lá da casa dele ele vê que os filmes que eu tô vendo aqui, né? E depois outro, enfim, eu tenho outras plataformas também dessas de streamings, né, de filmes, mas também é tudo contas emprestadas. Então, espero que não nos cancelem agora por isso, mas eu me lembro que quando saiu o filme Os Dois Papas, que de fato, se você não viu, não perca seu tempo porque é ridículo. Mas eu tive que ver para dar uma resposta, porque todo mundo estava falando e tal, né? É tão ridículo como as novelas bíblicas de Dan Brown sobre o Código da Vinci, né? Ou seja, é uma novela que se pinta como histórico, mas é ficção e é ridículo. Porém, para a gente poder dar uma resposta a isso, eu tive que assistir Os Dois Papas, né? Para ver que realmente é mais ridículo do que eu imaginava. Então, a mesma coisa acontece com esse documentário agora sobre o Papa Francisco Responde, né? Não porque é ridículo, na verdade, tem uma ambulância aqui parada, deixa eu fechar minha janela, porque senão. Pronto. Quase não se escuta aí, quase não se escuta. Escuta Porque bem baixo, para você atrapalha, né? no Mas meu aqui ouvido quase aqui não, tá mas não entra muito som, não. Isso é bom que não entra muito som. que o microfone do católico, você sabia, é muito bom, né? É claro, É. R$ 29,90 da Casa China. Ah, não era para contar isso, não. Não, não, era para a gente pedir um Pix para ajudar na manutenção dos nossos equipamentos de estúdio aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer isso mesmo, porque já Tá começa a vendo? estragar fio, já começa, né? Não, Mas vamos claro, e lá. também porque está aumentando nossos ouvintes, tem É, que claro. profissionalizar o O negócio aí, né? computador já tá cheio, já tive que deletar um montão de Tá. arquivos antigos. Espero que eu não precise recuperá-los aqui. Bom, então esse documentário do Papa, ele também, na verdade, ele está muito bem feito enquanto a produção artística é excelente, né? Agora, o problema é que a igreja está muito dividida com o pontificado do Papa Francisco, isso é evidente, né? Não é uma novidade, nós estamos falando, a igreja está dividida. É causado pelo pontificado do Papa Francisco? Eu não diria isso.
Diria que o pontificado é, ele favorece, né? Não digo que é a causa, mas que ajuda a que se tenha certa divisão. Sim, porque o Papa Francisco é um papa que vem de uma cultura latina, uma cultura, portanto, afetada pela pobreza, pelas crises sociais, injustiça social, pela teologia da libertação. Então, o Papa, como todos nós sabemos, ele, desde o início do seu pontificado, ele quis dar espaço para essas minorias, aqueles que se sentem afastados, acusados pela igreja. Então, tudo isso nós vemos claramente nesse documentário. Não vou dizer que é um documentário onde o Papa fica mal, porque na verdade as respostas do Papa são, em geral, muito boas, mas é um documentário que quer dar espaço a essas minorias, né? A Igreja, o Papa tem essa tendência, né? E eu comento, isso é uma visão muito pessoal, não sei se o Padre Felipe quer comentar alguma coisa sobre isso, mas eu comento que quando o Papa quer aproximar-se das minorias, ou aproximar as pessoas da Igreja ou de Deus, as pessoas que estão afastadas, evidentemente, o Papa caminha no limite, né? Então, é como a imagem famosa do bom pastor Jesus, que está no precipício agarrando a ovelha e ele está esticando o braço no limite das suas forças, no limite da sua possibilidade, para buscar a ovelha perdida. O pontificado do Papa Francisco é um pouco assim. Ele caminha no limite, esticando o máximo o braço dentro da igreja para poder resgatar aqueles que estão fora. Porém, quando você caminha no limite, tem um risco, e o risco é de que a doutrina não fique muito clara e gere confusão. Ele está dentro ou está fora? Não, ele está dentro, mas está ali no limite. E isso tem dificultado bastante, né? Porque minha opinião é que o Papa, pela figura que ele representa como vigário de Cristo na Terra, né? Como realidade de ser vigário de Cristo na Terra, deveria ser uma figura muito clara do ponto de vista doutrinal, e o Papa, como quer aproximar as pessoas que estão fora da igreja a voltar ou a reaproximar-se da igreja, termina que muitas vezes não é tão claro e esse é um problema, né? Mas, com certeza, e nós sabemos disso, o Papa é o vigário de Cristo na Terra e nós devemos a ele plena adesão e consentimento e plena obediência sempre quando ele fala em matéria de fé, né? Se o Papa fala que o melhor time do mundo é o São Lourenço da Argentina, você pode discordar, porque o Papa errou e é o Corinthians. Mas você Não, pode, com não, certeza, não, tá discordar do longe, Papa Francisco do Padre e não Renan está também. e não está pecando, tá? Então, se o Papa fala de um tema que não tem nada a ver com a fé e a moral, o Papa falou sobre saúde, né? Vacina é um ato de caridade. Se você não concorda, você pode, sem problema nenhum, não estar de acordo com o Papa e não deixa de ser católico por isso, e não é um mau católico por isso, porque o Papa não falou em matéria de fé e moral, então não tem nenhum problema. Tudo bem? Até aí acho que é importante fazer esse esclarecimento, né? Claro que a verdade é que o Papa ele respondeu muito bem no documentário, e ele responde muito claro, mas é lógico que na hora da edição, quem faz os comentários se aproveita, né? Para que a igreja fique mal e o Papa fique bem. Eu acho que se nós podemos resumir esse tipo de entrevistas que o Papa tem com minorias, como é o caso desse documentário, o que acontece na maioria dos casos, e nesse acontece isso também, o Papa fica super bem e a igreja fica mal, né? Então, enfim, por mais que o Papa responde de acordo com a doutrina, mas ao final as pessoas, e nós vamos ver agora, as pessoas falam, esse Papa é diferente de todos os outros, é diferente dos padres, então todo mundo é ruim, menos o Papa Francisco, né? Isso eu não concordo, mas é o que esse documentário quer mostrar de alguma forma. Se o documentário serve para aproximar as pessoas que estão longe de Deus, para que as pessoas voltem para Deus, ótimo, serviu, né? É discutível, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, é discutível ver se um documentário como esse, com essa tendência, vai aproximar as pessoas ou vai afastar mais. Mas E isso é minha sempre, opinião. e sempre, né, duas realidades, né?
não afastá-los da casa, acho que é a primeira realidade, né? Não tirar, às vezes podemos até usar o Evangelho de Jesus, tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas, né? E o Senhor fala, né? Ele não tira o pão, né? Mas as migalhas em si, né? Talvez o Papa esteja um pouco, né, nessa atitude de estar oferecendo as migalhas, mas não esquecer que também temos os filhos da casa que alimentar, né? Para não se perder os que estão na casa, né? E e isso é bem importante, né? Porque também a gente não pode, e que é um pouco a segunda ideia, né? A gente não pode, por uma pastoral, camuflar ou esquecer ou transfigurar a verdade, né? Sobretudo a verdade da fé católica, a verdade do ensinamento doutrinal da fé católica, que, pois, é o que acreditamos, né? A nossa fé, é o ensinamento da igreja, ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu poder à sua igreja por mais de 2000 anos, ensinando retamente aquilo que Jesus Cristo quis, e não podemos, né, como, né, por uma caridade, vou colocar, né, por um desejo de uma caridade, de uma pastoral, de uma proximidade, velar a verdade para ser bem recebido ou aceito, né? A verdade fala por si só, né? E a verdade é sempre mais importante. A verdade na caridade, mas nunca a caridade sem a verdade, né? Então, andam da mão. Não existe uma verdadeira, né, caridade sem a verdade, né? E a verdade tem que ser dita na caridade, mas sempre a verdade, né? Então, quando falte a verdade, quando se camufla a verdade ou queira disfarçar uma verdade para ser aceito, pois não digo que essa é a atitude do Papa, mas que podem colocar muitas vezes ou muitos desses meios que fazem edições e fazem tudo, né, querem um pouco esconder a verdade da doutrina, a verdade do que o Papa acredita, porque ele tem falado muitas vezes. Agora mesmo tem umas palavras fortes que ele falou na Hungria, não sei quando que esteve lá, que até me surpreendeu que eu falei, será que teve uma viagem para a Hungria e eu me perdi aí? Então não me recordo, mas eu vi, acho que alguma postagem, algum vídeo, assim, não vi completamente, mas de algumas palavras fortes do Papa, em relação a temas complicados, mas falando com claridade sobre esses temas, né? Então, é, e é importante isso, né? Não esconder a verdade, não, né, transfigurar a verdade, não fazer um transgender da verdade, né? Querer transformar a verdade em outra realidade para ser aceito ou ser mais bonito, né? Exato, exatamente, né? E sem dúvida nenhuma, a edição desse documentário não é boa do ponto de vista católico, mas do ponto de vista artístico está excelente, excelente, realmente está muito bem feito, né? Atrai muito, é muito gostoso de ver. Não tem nada indecente, podem ver tranquilamente. Tem linguagens, né? Então, vamos lá. Eu já dou aqui um alerta de spoiler, né? É, claramente eu não vou falar tudo, porque não dá para falar em meia hora que temos agora. Daqui a pouco o Galinho canta, de um documentário de mais de uma hora, de perguntas ao Papa. Mas vamos dar uma visão geral e eu vou tentar entrar em algumas perguntas que os jovens fazem. Então, do que se trata esse documentário, para não tenho ideia? Bom, o documentário está feito com um grupo de jovens que fazem perguntas ao Papa, de uma forma muito informal. E são jovens que vêm de diferentes realidades. É, muitos deles se identificando com essas minorias, vamos chamar assim, né? Ou com as periferias, na linguagem do Papa Francisco. Então, o Papa reuniu 10 jovens, né? Ou aceitou que reunissem 10 jovens para fazer umas perguntas que eles quisessem ao Papa, e o Papa vai respondendo, e esse é o documentário, né? É, então, em resumo, é isso. Se você quer parar agora o nosso podcast, fazer uma pausa, assistir o documentário e depois voltar, ótimo, mas eu não vou contar tudo. Alguma coisa, evidentemente, vai sair, mas não vou contar tudo. Fica à vontade também de continuar agora com o nosso podcast, né? Então, deixa eu apresentar primeiro aqui os personagens. Maria é uma jovem da Espanha, é uma católica que vem de uma família de 6 filhos e são membros do caminho neocatecumenal. Extraordinário testemunho que ela dá. Depois tem Kadim, que é um jovem do Senegal, ele é muçulmano. Juan, da Espanha, é um jovem que foi abusado num colégio católico na Espanha. Milagros é uma
menina jovem da Argentina. Ela se autodenomina católica, porém ela apoia o feminismo e o aborto como direito da mulher. E ela é membro do movimento Católica pelo Direito de Decidir, que não tem vínculo nenhum com a Igreja Católica. É ao contrário, eles não vivem o que a Igreja ensina. Inclusive, eu busquei, tem uma nota da CNBB, falando sobre as católicas pelo direito de decidir, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? Até a CNBB confirmou isso. Imagina como estamos bem, então, né? Mas isso é outro tema. Célia, o Padre Felipe está rindo aqui. Célia é uma jovem da Espanha, ela se identifica como uma pessoa não binária, inclusive tem uma companheira, né? Uma namorada. Eu não sei se pronuncia assim, mas é Meda ou Medha, é uma jovem dos Estados Unidos, é filha de imigrantes indianos. Lúcia, ela é peruana, e no final a gente vê que ela foi freira, foi religiosa. E Dora, que é espanhola também, ela foi vítima de racismo, hoje ela é evangélica. E finalmente Alejandra é uma colombiana, ela é mãe e dedica a vida a fazer vídeos, enfim, para sites pornográficos, sites de relacionamento íntimo virtual. E o último é Victor, que é um jovem espanhol que se diz ateu e agnóstico. Esses são os 10 jovens. Imagina você, 10 jovens assim, desse perfil, né? Fazendo perguntas ao Papa, as perguntas que eles quisessem. É lógico que é provocativo, né? Ao início, só contar o início, eles estão reunidos em Roma, dando risada. A primeira vez que vocês vêm para Roma, assim, como será? Tão nervosos e tal. E Milagros, aquela jovem que se denomina católica, meu Deus, o galo tá Legal. super alto hoje, tá forte, né? O galinho já. Mas Eu sei que está no significa começo, que mas é estamos no metade. começo. Mas vamos acelerar, não se preocupem. Beleza. Então, eles estão sentados, reunidos lá numa praça em Roma, e Milagros, que é aquela jovem católica que se chama, se diz católica, na verdade, não é? Feminista que apoia o aborto como direito da mulher, etc., ela diz que é maravilhoso tudo isso, que mesmo ali, alguns não acreditando em Deus, possam de todos modos falar com o Papa. Então, eles mostram no início do documentário um papa simples, um papa que toma café conversando com as pessoas, um papa que oferece café para as pessoas. Parece algo característico do Papa Francisco, como se os outros não fizessem isso, né? E, inclusive, aquele jovem da Espanha que foi abusado, ele comenta isso. Ele diz, ali conversando com todos, que esse papa aí é mais liberal que os outros, ele é mais descontraído, ele não gosta das pompas, dos protocolos, enfim, é isso que nos espera. Então, o documentário mostra isso, né? Mostra a grandeza do Papa Francisco e a igreja é aquela ruim, é a igreja que não aceita esse tipo de jovens, é a igreja que não aceita essas minorias, é a igreja que não aceita os LGBT, é a igreja que encobre os abusos dos padres, é a igreja, tudo isso, e o Papa é bom, né? Então, não é bom que façam um documentário assim para a igreja. A igreja fica ferida com um documentário desse jeito. O Papa fica maravilhoso. E, de fato, o Papa responde muito bem. As respostas do Papa são respostas boas, exceto uma que eu não gostei muito, mas as outras são respostas boas, né? Fala da doutrina, ele fala muito bem. É, Agora, o que eu não gostei é que a igreja fica como o lado ruim da coisa, os padres, os bispos, e o Papa Francisco é o bom do filme, né? Então, enfim, é isso que nos espera nesse documentário. Vamos a algumas perguntas. Como eu disse, é algo bem informal. A hora que o padre Felipe quiser intervir e comentar qualquer coisa, fica à vontade, né? Não, tranquilo, você segue aí. Então, primeiro eles começam com perguntas assim bem bobas, bem superficiais, perguntam se o Papa tem salário, se tudo que o Papa recebe é grátis, se tem celular, se não sei o quê, né? Até que já começa alguma coisa mais profunda, né? Aquele jovem ateu e agnóstico que se chama Victor diz que ele não acredita, né, em Deus, não acredita na igreja, mas ele entende que a igreja quer ajudar as pessoas, né? E, no entanto, ele vê tudo como muito anacrônico, antiquado,
E ele pergunta aqui o que o Papa pensa disso. O Papa responde que nós precisamos dar testemunho, que a igreja ficou no passado enferruja quando não tem testemunho, né? Então, enfim, uma conversa um pouco mais profundo. O jovem diz que a tendência a acomodar-se, né? O Papa fala que é verdade, temos a tentação de acomodar-se. Mas aqui eu faço uma primeira distinção, né? O Papa diz, eu entendo que o Papa diz sobre padres, bispos, leigos que vivem numa igreja com certo status e parece que não fazem nada pelo próximo, estão acomodados, mas eu acho que era necessário também falar que isso existe, né? Existe, é real, mas também era necessário falar, e nós sabemos que a igreja é a instituição que mais pratica ajuda humanitária no mundo. Então, se é um jovem que não acredita, diz não, que a igreja ficou acomodada, ficou antiquada, que fala que quer ajudar o próximo, mas não faz nada, na verdade, são puros velhinhos lá rezando e tal. É um jovem que não conhece nada da igreja, porque é a instituição que mais faz ajuda humanitária. E acho que o Papa poderia ter falado disso. Por isso que eu falo, a resposta do Papa não foi negativa, mas o Papa ficou como o bom e a igreja ficou como ruim, né? Depois disso vem o tema dos imigrantes, o tema do racismo, né? Eu não vou entrar nesse tema, mas enfim, são pessoas em concreto, a Medha, que é filha de imigrantes, ela sofreu racismo. Ela pergunta se o Papa, sendo imigrante, sofreu racismo alguma vez, né? É, enfim, o Papa diz que não, que nunca sofreu por isso. Fala do tema da imigração. O jovem Cadim conta que seu irmão viajou de barco, aqueles barcos de imigrantes para a Espanha. O Papa fala que é um problema sério, que temos que cuidar. Eu acredito que não é o problema. Meu Deus, não sei se é politicamente correto. Vão cancelar a gente, Padre Felipe. Eu Você fala. acredito que não é não deveria ser a preocupação fundamental da igreja, deveria ser a preocupação da política, mas não da igreja. Sim, de repente, a igreja que tem uma função política também, nesse sentido, como instituição política, sim, que o chefe do Vaticano, enquanto a política possa, o núncio possa conversar com os presidentes dos países para acolher, tudo bem, mas colocar como preocupação prioritária da igreja, não é o que o Papa faz, hein? O tema da imigração não é, minha opinião, né? A igreja deve ocupar-se pela salvação das almas, levar as almas ao céu, catequese, a evangelização, testemunho, o Papa falou, né? Mas, enfim, aí entra nesse tema da imigração e tal. Eu acho que o Papa, sendo uma figura pública, é lógico que deveriam perguntar sobre isso. Mas o que nós não podemos é julgar a história com os nossos olhos de hoje, porque sai um pouco desse tema também. Eu acho que é pouca honestidade intelectual. É interessante que Lúcia, aquela jovem que no final diz que foi freira peruana, ela diz que parece um pouco contraditório a gente falar como igreja da colonização, da imigração, desses temas, sendo que nós representamos Jesus e Maria como brancos e não foram. E nós falamos muito da colonização e tal, mas a igreja estava muito dentro, fazendo discriminação também. Enfim, para mim, são perguntas, tudo bem, eu entendo que a pessoa, né, talvez não conhece muito, mas são perguntas que não tem muito sentido, na verdade, né? Mas Maria Aparecida é negra, né? Maria de Guadalupe é índia, né? Então, acho que estão entrando em temas que não conhecem muito. O Papa não é que responde muito sobre isso, não, né? Só fala o tema da imigração, temos que seguir avançando, e é um tema que preocupa, né? É, enfim, perguntam também sobre depressão, se o Papa sofreu algum tipo de depressão, tudo isso, sobretudo aquela menina Dora, que é equatoriana, que viajou para a Espanha, narra que sofreu racismo e viveu uma depressão profunda, e hoje a igreja evangélica foi a que ajudou e pergunta se o Papa sofreu isso, né? É, enfim, o Papa responde que não, que todos nos sentimos sozinhos alguma vez, mas que nunca se sentiu ao ponto de ter depressão e tal, né? E chegamos, é o que eu queria aprofundar um pouco mais em duas ou três perguntas, né? Tem uma pergunta aqui de uma menina que é Milagros. Ela é argentina, católica e feminista e apoia o aborto, etc., né? E ela participa, como eu disse, do grupo Católico pelo Direito de Decidir.
Ela diz que não gosta de que a igreja quer obstacularizar o direito da mulher de abortar. Diz que Jesus acompanharia a mulher e não julgaria. E aqui vem algo interessante, né? Lembra que eu falei da produção do documentário, né? A jovem tira um lenço, que é desses lenços que fala do direito ao aborto e tal. Ela fala, ela começa a chorar, ela diz que isso para ela significa muito, que ela quer entregar de presente para o Papa. O Papa recebe de presente, agradece, etc, etc, né? Enfim, a resposta que o Papa dá é uma resposta interessantíssima, tanto que a jovem fica incomodada. Vou falar uma coisa da minha opinião. Eu fiquei surpreso com a resposta do Papa, mas ele responde muito bem. Ele responde que quando uma mulher que cometeu aborto se aproxima da confissão, o Papa sempre pediu aos padres que não perguntem muito, que perdoem, né? E até aí está certo e nós fazemos isso, né? A confissão não é para perguntar, é para perdoar. E diz que o problema do aborto temos que ver do ponto de vista científico, diz o Papa. O Papa diz: qualquer livro de biologia que vocês leem, vocês vão ver que não são um aglomerado de células, mas uma vida humana na sua fase inicial, falando do embrião. A pergunta que temos que fazer é se é lícito eliminar a vida humana para resolver um problema. E o Papa usa a imagem do sicário, né? Então, nós temos um problema, então eu contrato um sicário para eliminar essa vida humana, pois é o que nós estamos fazendo, né? Claro que a jovem fica super incomodada e a jovem responde: mas é que isso existe, é uma realidade. A mulher não toma essa decisão superficialmente, não é algo fácil, né? Ela corta o Papa, não deixa o Papa terminar, né? E, enfim, o que nós fazemos? Deixamos de lado essa mulher ou nós a acompanhamos e ajudamos a decidir? Seja a decisão que tome, e se ela quer decidir abortar, nós temos que acompanhá-la na sua decisão de abortar, né? E aí o Papa não responde, mas entra em cena uma figura para mim maravilhosa, que é a figura de Maria, a jovem católica espanhola, membro do Neocatecumenal. Minha opinião pessoal. Maria responde o que o Papa deveria ter respondido, tá? Mas é uma opinião pessoal minha, né? Ela entra e diz que ela, uma jovem católica, vive esse drama do aborto do outro lado. O que que ela faz? Uma vez na semana ela vai a uma clínica de aborto e do lado de fora começa a falar com as mulheres para perguntar por que, o que a tem levado a isso. E muitas vezes é o medo, o não ter dinheiro, não poder mais estudar, meus pais não aceitarão. E aí Maria diz que se você consegue colocar uma solução a isso, a mulher não aborta. E ela tem visto isso. Ela diz que nunca viu alguém que se arrependeu de ter um filho, uma vida, desistido de abortar, porque a vida humana é um dom. Você não vê o sofrimento que isso causa nas mulheres que praticaram um aborto? Ela pergunta para essa outra menina. E aí começa uma discussão. Eu amei essa resposta e acho que o Papa podia ter, né, interferida também, mas aí começa uma discussão, eu não vou entrar, enfim, porque é uma discussão entre eles ali, entre os jovens, e como eu disse, o Papa respondeu bem, mas não foi muito bem aceito, né? Mas aí o Papa fica escutando e tal, que bom que vocês abrem isso, que bom que o debate está, enfim, o Papa entra e começa a falar, né? Diz que chama a atenção para a sensibilidade dos jovens. Vejam como vocês são muito sensíveis, isso é bom, não percam isso. Vocês estão falando sobre o sofrimento da mulher, é importante cuidar do sofrimento das pessoas. Enfim, o Papa aí não respondeu, na minha opinião, pelo menos muito claro, né? Aquela primeira parte, sim, mas eu acho que podia ter apoiado muito mais a intervenção dessa jovem católica que foi fantástica, né? É, Bom, Padre Felipe, só me lembra aí, porque eu me perdi aqui, a questão do tempo, como é que eu tô? Porque senão eu vou indo e eu não quero bater o recorde, né? Não, já você tem recorde ainda, Pedro. Você acha que estamos quase uns 40 minutos, mais ou menos. Bom, tá bom, então dá uns 15 minutinhos ainda, né? Como vocês podem perceber, então, esse documentário, o Papa Francisco até dá uma resposta boa, porém, ah, como a opinião das pessoas ali são contrárias, o Papa sempre também escuta, quer acolher, né? Essa é a visão do Papa Francisco, temos que acolher, né? Então, afinal, eu acho que a visão católica poderia ser muito mais clara, mas não é, né? É porque ele falou uma vez, começou a confusão,
e aí deixou, não, que bom, olha só, isso que é importante, temos que seguir avançando. Essa é a típica resposta política, né? Temos que seguir avançando, tá? Então, o Juan é um jovem espanhol que foi abusado, é muito duro. Realmente, para mim, um dos momentos mais duros que tem esse documentário, ele foi abusado, e ele acha que existe uma visão muito hipócrita na igreja com relação a esses temas que o Papa está falando. Que o Papa está falando, eh, enfim, do direito à vida, o Papa está falando de acolher, de não julgar, de não condenar, mas depois tem a relação com a pedofilia na igreja. Muitas pessoas rejeitam as vítimas e se colocam do lado do abusador. E aí a vida não conta mais nada. Isso é o que ele diz, né? E realmente é muito duro. Uma pessoa que sofreu um abuso, talvez das chagas mais dolorosas que existe na igreja, né? É, com esse jovem, a justiça condenou, mas por recursos e por um monte de coisa, ele nunca foi na cadeia, e da parte da igreja prescreveu. E aí, enfim, o Papa diz que não se pode prescrever. A pergunta dele é por que que a igreja faz isso? Ah, porque a Congregação para a Doutrina da Fé mandou uma carta dizendo que, olha, prescreveu, então temos que levantar de novo a boa fama desse professor que dava aula ali no Colégio Católico, né? Então a pergunta do jovem é justamente por que que foi tomada essa decisão? O jovem até escreveu ao Papa antes, né? E ele tira aí a carta, enfim. Aí o Papa diz que vai revisar o caso, porque não se pode prescrever casos como esse, etc, etc. E que começa a falar que a política agora é limpar, tolerância zero. Claro que Victor, outro jovem, o ateu, intervém aí com muita razão, bravo, 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 dizendo: tá, mas é injusto isso. Esse jovem tem que vir até aqui a Roma para falar no documentário com o Papa, para que o Papa diz: não, vamos revisar. E os outros muitos? Então aí joga um tema muito duro, né? O Papa está falando que a cultura do abuso está por todos os lados, não só na igreja, mas o que o Vaticano está fazendo está sendo um exemplo para muitas instituições. E aí é verdade, né? Eu, particularmente, gostei da resposta do Papa. Não nega que existem casos, não nega o sofrimento, não nega que a igreja tem errado ao tomar muitas decisões, né? Mas diz que estamos tentando voltar, recuperar, né? E isso é verdade. Sou testemunha de que tolerância zero nesse tema, né? A gente sofre demais. Eu sofro demais com esses casos de abusos, mas eu também vou ser sincero com vocês, eu sofro quando saem esses temas, porque eu que sou um padre que amo trabalhar com crianças, estou aí no meio, né, no meio do vulcão, como dizem, né? Porque tá muito complicado, né? Enfim, você tem que ter muita prudência hoje, por mais que a gente não tenha nunca nem passar pela cabeça fazer a guarda, mas o sofrimento é muito grande e eles trazem esse tema também, né? É, outra pergunta que eu queria colocar aqui, e o Papa responde, e essa é a única que, na minha opinião, não é muito bem respondida, é uma jovem, ela se identifica como pessoa não binária e cristã, e diz que é muito difícil para ela ser os dois. A pergunta é se o Papa vê um espaço na igreja para os LGBT em geral. E o Papa responde que todos são filhos de Deus, e que Deus não rejeita ninguém, e que a igreja não pode fechar as portas a ninguém. Então ela pergunta se o que o Papa pensa das pessoas que usam o Evangelho para dizer: não sou eu quem te condeno, é a Bíblia. E aí o Papa responde: esses são infiltrados. São inclusive pessoas que têm algum complexo de culpa e querem, né, tratar dos seus complexos condenando outra pessoa, né? São incoerentes. Então, inclusive, uma das jovens pergunta, né? Se eu não fosse feminista, eu seria uma melhor cristã? E o Papa diz que feminismo é um adjetivo. O Papa se interessa pelos substantivos. Aqui eu acho que eu não gostei, né? Foi a única pergunta que eu particularmente não gostei. Primeiro porque o Papa diz, julga como infiltrados, de repente, enfim, né? O sacerdote, nós acabamos de ver agora um sacerdote que foi condenado na Diocese de Nova Friburgo porque falou da família. E família é marido, mulher. E que outros tipos de união não é união, mas não é família, né? Não é matrimônio, perdão. Então, foi condenado, bom, não é que foi condenado.
processaram ele, levaram um boletim de ocorrência contra ele, e aí está na mídia, né? Então, é, esse é um infiltrado? Esse padre? Eu, Padre Felipe, quando a gente fala, né, da doutrina negra, a gente é infiltrado? Eu acho que o Papa tem que se diferenciar também, e é uma coisa que ele não faz aqui, e que, na minha opinião, é errado, por isso não gostei. O único que eu realmente não gostei foi essa, né? Ele tem que diferenciar entre a pessoa, que deve ser querida, amada, respeitada, acolhida, sim, independentemente se é LGBT, se é preto, branco, amarelo, verde, qual, deve ser acolhido, respeitado, sim, a pessoa. Agora, a forma de vida que a pessoa escolhe pode ser uma forma de vida pecaminosa. O fato que a pessoa está fazendo, o ato que a pessoa está fazendo, de repente é um ato pecaminoso, isso deve ser explicado, porque senão confunde as pessoas. Isso o Papa não faz, né? Depois, essa mesma menina pergunta se o Papa enxerga uma mulher no cargo de Papa, e o Papa responde que aí é outro problema, porque aí tem um problema teológico, é um problema ministerial. Mas nunca será possível uma mulher sacerdote? O Papa diz não. Inclusive, olha só como me impressionou essa. O Papa diz assim que é, por trás de um afã de promoção da mulher na igreja para ser sacerdote está uma adesão ao machismo, como se o sacerdote fosse mais do que a mulher, e não é. E claro, a menina que escuta essa resposta do Papa fica com o olho assim, dizendo, "Ai, não era a resposta que eu esperava, né?" Graças a Deus aí o Papa sim respondeu bastante bem, né? Então, bem, aí entram depois o tema de Tinder, se o Papa tem Tinder, se gosta desses negócios de relacionamento, são coisas muito superficiais, né? Mas eu queria colocar aqui as outras duas intervenções e depois já a gente acaba. Como eu falei, vejam, Corre um claro, pouquinho aí, que já vai se está indo pra para uma uma hora hora. já tá indo pra uma hora. Duas intervenções, depois vejam o documentário, né? A primeira é da Alejandra, eu queria colocar a pergunta dela, por quê? Porque ela se dedica a fazer vídeos eróticos, né? E colocar em site. E, e colocar, e usa muito as redes sociais para isso, tudo pelas redes sociais. Ela pergunta se o Papa conhecia dessas coisas. E o Papa responde, acho que o Papa deu uma volta na pergunta e responde: o tema das redes sociais ajuda muito a se comunicar e a comunicação é uma coisa boa, mas eu peço que seja de pessoa em pessoa e nunca que a comunicação seja com massa. Aí o Papa dá um princípio, não responde à pergunta dela, mas o princípio que o Papa dá responde indiretamente, vamos dizer, né, que o Papa não quer entrar em conflito, né, com esses jovens. Isso é a verdade, mas ele dá um princípio. Temos que distinguir entre o meio, que é muito bom, né, internet, computador, vídeos, etc., e o que se faz por meio do meio. E o Papa usa o exemplo das drogas. Podia usar o exemplo da pornografia? Usa o exemplo das drogas. Se você, através da internet, vende droga, você está usando mal esse canal, né? Então, enfim, não responde ao tema da pornografia. Mas aí, de novo, tem alguém que responde o que o Papa deveria responder, que é essa jovem católica Maria, e diz: é, a pornografia faz muito mal porque é tratar a pessoa como um objeto, e isso causa um dano muito grande às pessoas. Ela fala de ciência, isso é científico. O vínculo criado com uma pessoa ao ter relações sexuais com essa pessoa é muito bonito, é muito forte. O tema da pornografia e da masturbação se tem um vínculo com uma tela ou um vínculo egoísta só pessoal, né? Diz claramente que a pornografia e a masturbação destroem a pessoa. E aí o Papa diz: realmente a pornografia diminui a pessoa humanamente. Mas claro, depois que a menina falou, né? E a última que eu queria, bem, aí claro, tem uma discussão sobre a masturbação e tudo isso, o Papa deixa eles falando. O Papa dá um critério falando que o sexo é das coisas mais bonitas que existem, mas quando é bem vivido, né? Bem vivido. E que essas formas de viver a sexualidade mal vivida, né? Mas também o Papa diz que a catequese sobre a sexualidade ainda está caminhando, ainda está em panhales, a expressão que ele usa, ainda está muito inicialmente, né? Claro que a Alejandra não gosta muito, fica muito chocada, mas enfim, né? Ela fala que
ela se sente plena, ela se sente feliz fazendo o que ela faz, né? Ela não se sente um objeto, ela consegue se comunicar com as pessoas e ela é muito mais feliz assim. Imagina a confusão que isso causa, né? E a última coisa que eu queria colocar é só uma apresentação breve que a Maria faz no final. Maria faz simplesmente uma apresentação dela, Maria é a mulher católica, né? E ela diz em algum momento que ela entende todos os sofrimentos do imigrante, todos os temas tratados, ela resume ali, né? Do imigrante, da pessoa, da mulher que quer abortar, da pessoa que sofreu racismo, da pessoa que foi abandonada, ela entende. Mas se temos Deus, basta consentir-se amada pelo Senhor e eu tenho o suficiente. Eu entendo que se sofre, mas o sofrimento está em segundo plano quando eu tenho Cristo e Cristo me faz feliz. E aí ela termina a exposição dela. O Papa disse que ela tem que se preparar porque vai ser muito provada, mas que está muito tocado pelo testemunho dela, né? E depois entra a última mulher freira, que simplesmente fala que na vida religiosa não se respeita a humanidade das pessoas, enfim, que talvez muitas coisas ela tem razão, né? E o Papa também praticamente responde dizendo que existe muita corrupção na igreja, existe muito, mais que a igreja verdadeira está nas periferias. Bem, é, é muito complicado. O padre Felipe está aqui, né? Mas ele vai ter que ver depois, vai ter que ver depois. Porque eu vou dizer a verdade, eu vou terminando já dizendo assim, né? O Papa agradece aos jovens e tudo. As respostas, em geral, são boas, de acordo com a doutrina. Poderiam ser melhores? Sim, poderiam ser mais claras para deixar a claridade na igreja. Agora, quem ficou bem com tudo isso? O Papa Francisco. O Papa Francisco foi exaltado, um Papa que nos escuta, um Papa que nos compreende, um Papa que não nos julgou, um Papa que não nos condenou e tal. Mas a igreja condena, a igreja julga, a igreja não sei o quê. Eu acho que o Papa deveria defender a igreja, né? Mas talvez é um papel nosso também de padres melhorar, caminhar muito nisso. Nós temos muito o que fazer, né? Temos muito o que falar e tal. Então, o problema é que o Papa fica bem com aquele que escuta a todos, mas a doutrina cristã não é exposta, né? Por exemplo, o Papa escuta como uma pessoa que grava vídeos pornográficos, se masturba, vive com outra mulher, não acredita em Deus e tudo isso parece ser. O Papa responde que o importante é que tenha que ter uma relação boa com a sua sexualidade. Tá, mas espera. Não está tendo uma relação boa com a sua sexualidade uma pessoa que vive assim? Mas isso o Papa não diz. Porque diz que as pessoas estão felizes, eu estou sentindo feliz, eu estou realizada, e isso para mim é o que importa, e a igreja não vai me condenar por isso, né? E o Papa diz que, enfim, que temos que seguir caminhando, né? Então eu termino por aqui, né? Foi só uma conversa mesmo para que vejam o que o mundo está fazendo com a nossa igreja, né? O mundo que está tentando dividir cada vez mais a igreja. Não posso dizer que o Papa disse algo contra a igreja, porque não disse. Então vocês podem ver tranquilamente o documentário, tá? Não disse. Eu não gostei de algumas respostas como eu coloquei. A maioria eu sim gostei, mas o que eu não gostei é dessa forma, e talvez aí é mais a edição mesmo, né? É dessa forma que coloca o Papa como bom e a igreja como ruim. E isso o Papa poderia responder de alguma forma que as coisas ficassem diferentes, mas eu só queria dizer uma coisa que eu escutei em Roma e depois eu passo a palavra ao padre para a gente concluir, né? Em Roma eu ouvi que um papa, pela figura dele, vigário de Cristo na Terra, deveria ser a figura mais contra a corrente que existe no mundo, porque Cristo é contra a corrente. E, no entanto, o Papa Francisco é amado por todos e admirado por todos. Isso é muito perigoso, no cargo que ele tem de Papa, de Vigário de Cristo. Mas, como não é fala minha, eu ouvi de outros, espero que não me cancelem por isso, né? Obrigado. Maravilha, Padre Renan. Não vi o programa ainda, não tenho amigos que tenha Disney Plus, Star Plus e todas essas coisas. Vai chover agora as senhas aí do Não, mas Católico eu Você não Sabia. tenho nem muito tempo para isso. Eu prefiro ficar ali das minhas atividades corriqueiras. Mas é, é, mas agradecemos aí, pois não tenho muito que adicionar, o fato de não ter visto, não ver diretamente o programa.
mas eu acho que, né, sobretudo, acho que o último comentário do padre fala muito dessa realidade, né, de ser, né, e eu acho que nós, cada um de nós, somos chamados a ser farol de Cristo, né, para o mundo, iluminar as consciências das pessoas, mostrar a verdade vos fará livres, né? E essa é a nossa missão, né? De dar a verdade que é Jesus Cristo e a verdade que ele apresentou, a salvação, né? Desejar o bem do próximo não é desejar o bem dele nesse mundo, não é querer a felicidade do nosso próximo nesse mundo, mas a felicidade eterna, né? E isso cada um de nós temos que buscar na nossa própria vida e depois na vida daqueles que estão mais próximos de nós, né? Buscar que as almas se salvem, buscar que as pessoas conheçam, amem, sigam a Jesus Cristo e que sejam capazes de dar sua vida por ela, por ele, né? Pela igreja, por Jesus Cristo, né? Então essa é a nossa missão verdadeiramente, né? E não só nossa como representantes de Cristo, mas de cada um daqueles que somos batizados, né? De levar em nossa própria vida, em nossa própria carne as marcas da paixão e fazer que também na nossa vida sejamos testemunho do Cristo. E é isso, muito obrigado, Padre Renan, muito obrigado Muito bem. pela ousadia aí, pelo grande desafio de poder apresentar um tema difícil, certamente, que pode vir muitas críticas, algumas vezes vêm diretamente, outras não, mas eu acredito que possa ser de ajuda para todos nós, né? Ter um conhecimento mais, talvez não ficar só na, no soube, escutei, mas nem sei do que vai, ou até mesmo de fazer juízos ou críticas sem ter um conhecimento mais profundo, né? Então acho que dessa maneira, pelo menos, pois, é sempre mais interessante assistir para fazer um juízo pessoal e ter um contexto, mas acho que certamente o padre nos ajudou muito com isso. E o convite que eu faço é que tenhamos mais Marias, né? É Maria Los Santos que ela se chama. E temos mais jovens assim, mais famílias assim, né? Porque nós precisamos. Essa menina que falava com toda a simplicidade o que é a doutrina da igreja e os outros escutavam, por quê? Porque ela estava convencida. Ela não estava falando de algo que ela estudou, falando de algo que ela viveu a vida toda, né? E continua vivendo. E isso convence. Então, o convite aos nossos ouvintes a viver plenamente a identidade sua de cristãos e assim poder testemunhar com mais propriedade. Obrigado pela paciência. Vejam o documentário, tirem suas conclusões, mas espero que tenha ajudado de alguma forma, não a nós irmos contra o vigário de Cristo, mas a gente ter as ideias claras também, que eu acho que é esse o objetivo também do nosso podcast Católico Se Sabia. Deus abençoe muito e um forte abraço a todos. Isso, e amar cada vez mais a nossa igreja, né? Porque não se pode amar Jesus Cristo sem amar a igreja, né? Então, nós amamos a Cristo e por isso amamos a igreja, e porque amamos a igreja, amamos a Cristo. Uma boa semana para todos vocês. Se Deus quiser, até semana que vem. Fiquem com Deus.